Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. E vamos aqui para a análise do mercado cripto, repetindo algo que deve ser repetido. MicroStrategy, 200 mil bitcoins ao longo de 4 anos, hoje tem mais, né? Do que isso, mas em cerca de março isso aconteceu. E a BlackRock em apenas um mês comprou os 200 mil bitcoins. Sinal de grandes tubarões do mercado entrando no mercado Bitcoin como refúgio contra a crise bancária e imobiliária a nível mundial, que é evidente nos Estados Unidos. Então, começando com Bitcoin análise, a semana passada, e nas minhas redes sociais, no Twitter, eu alertei que o Bitcoin tenderia a congestionar. Então eu passei aqui no meu Twitter, se inscreva no Twitter, Telegram e Facebook, porque lá eu passo insights diferentes, psicologia do trade, várias análises, sinais de day trade de graça, 5 tentativas na semana com assertividade absurda, para você aproveitar e também provar o método ao vivo antes e depois. E foi falado então do Bitcoin com uma possível lateralização. E também os trades do Bitcoin lá no grupo secreto dos sinais. Quem faz o meu curso tem acesso ao grupo de graça. Você pode comprar o grupo também separado. A gente saiu do Bitcoin aqui, saímos da Binance Coin também aqui no topo. Então a gente fez um trade aqui e saímos aqui. E a correção veio e existe essa projeção de lateralização no Bitcoin. Essa lateralização ela tende a ocorrer aqui no gráfico diário. Então, o mercado no Bitcoin tende a lateralizar e explodir para cima e bombar. Por quê? Porque a probabilidade do Bitcoin é continuar a subir. O gráfico semanal ele tentou romper o topo. Então, com relação àqueles 4, o suporte principal aqui do semanal que denota o mesmo é muito forte e o mercado vai tentar, de muitas formas, vai tentar romper esse topo. Foi caracterizado esse suporte por esse martelo negativo e teve um rompimento falso e um segundo rompimento falso com um martelo positivo. Rompimento falso, um dos tipos de rompimentos falsos é quando somente a sombra rompe e o corpo do candlestick fica acima. Quando é sombra grandona, então é um rompimento falso mais forte. Quanto maior a sombra, mais forte é esse rompimento falso, mais forte fica o suporte. Então muitas pessoas que não entendem isso, quando o candle estava fazendo isso, ó, Marobozu negativo ao longo da semana, rompendo este suporte. Queda, avalanche, etc. Vai corrigir forte, mas fechou a semana. Então o mercado voltou, fechou a semana 2 vezes, rompendo esse suporte aqui e aqui, com martelo. E o último foi um martelo positivo. Explodiu e fez aqui a correção. Indicou falta de força aqui e fez a correção. Mas isso é normal. Então, o Bitcoin ele tende a lateralizar aqui. Nessa lateralização, muitas altcoins e tokens tendem a desvalorizar. Então, é a oportunidade para você estar comprando nessa queda. Enquanto muita gente vai ficar com medo, você vai acumulando nessas quedas. Quando o Bitcoin ele lateraliza, as altcoins elas desabam. Então muitas meme coins podem cair 50%, 60%, igual a Dona Dog, né? A Dona Dog que o pessoal tá hypando. Se o Bitcoin lateralizar, conforme eu estou falando, ela vai cair 50%, 70%. Daí você compra indo contra a manada de gurus que hypam a Dog, hypam meme coins quando está subindo milhares de %. E a hora de comprar é o contrário. O especulador mais safo, ele fica ali só aguardando o momento certo para comprar barato, para comprar na queda. Bom, então a gente tem essa situação no Bitcoin e o mensal ele tem
Um sinal Eagle da metodologia Eagle, que fez a primeira onda, a segunda, a terceira, fez a correção. O Tweezer Bottom, que fez aqui, a pinça de fundo que fez aqui, teve sua máxima rompida, denotando que provavelmente vai romper esse topo. A probabilidade é de fazer mais uma onda de alta, que é a terceira onda de alta do ciclo de tendência de alta gerado com probabilidade de 80% após um sinal Eagle. Então sempre quando ocorre um sinal Eagle, quem faz o meu curso entende sobre os sinais Eagle, entende sobre os ciclos de tendência que surgem e desenvolvem para cada sinal Eagle, existe essa probabilidade de fazer essas 3 ondas de alta. Se tiver força nessa, continua o ciclo desenvolvendo a alta. Então, com base nesse fractal, a gente vai acompanhando as tendências e surfando nela, evitando correções, acertando fundos, no caso de tendência de baixa, etc. Quando o fim desse ciclo acaba, né? No caso, para a tendência de baixa. Então, a gente está aqui no Bitcoin, no mensal, na terceira onda ainda. Fez a correção, Tweezer Bottom, ou seja, a gente tem a Tweezer Bottom aqui, que é um Marubozu negativo. Daí você tem um Marubozu positivo, que rompe pelo menos, que fica pelo menos 50%, fecha com 50% do corpo do Marubozu anterior. E as sombras, elas quase se coincidem. Aqui no caso rompeu um pouco, mas continua caracterizado como pinça de fundo ou Tweezer Bottom parcial. Rompendo a máxima da Tweezer Bottom, indica que vai subir. Como o contexto é de tendência de alta e a probabilidade é para fazer a quinta onda, é um sinal de que vai fazer aí a alta. E a projeção é dos 105 mil lá que eu calculei, né? Ou seja, este fundo aqui até esse topo, projetando a partir do fundo presumido, não é confirmado ainda pela teoria dos pivôs, mas pelas probabilidades denotadas pelos padrões de candlesticks. Está aí o alvo aqui, os 105 mil que eu falei, estou falando sobre isso, né? A projeção do Bitcoin. Gráfico mensal, né? Uma onda de alta como essa aqui demora 6 meses, etc. Então, até final do ano aí, Bitcoin pode bater os 100 mil, onde em 2017, todo mundo lembra, a minha projeção era de Bitcoin nos 100 mil. Compra pesada foi feita pelo meu método até 10 mil dólares. Depois paramos, compramos pouco Bitcoin e compramos muito mais outras altcoins e tokens para aumentar nosso lucro gigantescamente. Foi o que aconteceu com o Ethereum, que foi colocado na minha carteira, a BNB, que já valorizou 10 mil por cento pelo preço que eu indiquei comprar, e outras criptos, né, que estão na nossa carteira. Várias valorizaram 1000% e já zeramos o risco, né, ao longo aí de 7 anos de hold, mais ou menos. Então, a probabilidade do Bitcoin é essa e das criptomoedas também, certo? Então, muitas altcoins, tokens, memecoins, a gente tem aqui a dominância do Bitcoin em 54%, o Ethereum 17,7%, e a dominância do mercado cripto em total é também subir e desenvolver. Então, a capitalização do mercado cripto, pela psicologia dos gráficos, denota que realmente o mercado ele vai bombar, vai subir. Mas 100% pelo gráfico você acerta? Com certeza. Eu estou fazendo isso há muitos anos e faço isso nos gráficos mais difíceis de day trade, no gráfico de 5 minutos, e provo ao vivo que eu acerto pelo gráfico e acerto no médio prazo também muita coisa, provando que o gráfico decifra a psicologia do mercado. Você sabe para onde o mercado vai, não consegue saber o porquê, e depois que vem o porquê pelas notícias e os fatos, antes eu como especulador que decifra a psicologia do mercado pelos gráficos, também por fundamentos ou por insights informativos, econômicos e de vários aspectos do mundo, mas é praticamente 100% pelo gráfico no médio prazo. O movimento do preço para onde vai, se é fundo, topo, 100% pelo gráfico. Eu sou especializado em acertar e assertividade, né? Porque eu erro também, eu também cometo erros. E eu provo que gráfico funciona. Quando alguém falar que gráfico não funciona,
mostra o que eu faço para a pessoa que fala gráfico não funciona. É que essa pessoa não sabe mexer com gráfico. Porque é difícil. É difícil. Mas quem domina vai ter aí um poder nas mãos absurdo. Então, pessoal, a gente tem aqui alguns fatos importantes. Então, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 13 mil para 242 mil, o máximo em 9 meses, na semana que terminou em 8 de junho. Tá? Ou seja, então a gente está vendo um aumento aqui na taxa de pedido de auxílio-desemprego. O que acontece com relação a emprego, pessoal, é o seguinte: existe uma imigração gigante de imigrantes ilegais, e esses imigrantes ilegais estão ocupando postos de trabalho de má qualidade nos Estados Unidos. Então, os índices de emprego, que o emprego está crescendo, que muita gente está empregada, uma boa parte desse índice, acho que a metade dele é de imigrantes ilegais que têm subempregos lá, trabalhos de baixa qualidade. E os outros empregos são para os americanos. E outros ali estrangeiros também, mas a maioria é americana. Muitos desses empregos também que a pessoa tem é 2 empregos, 3 empregos, onde cada um é de má qualidade, ou seja, empregos que pagam mal. Esses índices de crescimento de emprego, que o emprego está crescendo, que o emprego está bombando nos Estados Unidos, eles não falam esses dados. Então tem guru de mercado financeiro aí com milhões de inscritos dizendo, o mercado americano está bombando porque o emprego está crescendo. Mas são dados maquiados porque escondem essa realidade de muitos imigrantes tendo empregos de baixa qualidade e os americanos também com empregos de baixa qualidade, empregos temporários, empregos não são temporários, mas são de má qualidade, pagam mal, etc. Então a coisa tá feia nos Estados Unidos, e lembrando, os americanos eles estão com dívidas de pagar carro, para financiamento de carro, não estão conseguindo pagar os financiamentos de carro, hipotecas de casa, e o cartão de crédito estourando em dívidas e não conseguindo pagar as dívidas. E os bancos com falta de liquidez. Ou seja, e o mercado imobiliário também em bolha e desvalorizando os imóveis. Ou seja, é claramente uma crise evidente. Tá? Claramente uma crise evidente. A participação do dólar americano nas reservas dos bancos centrais mundiais caiu ligeiramente para 58,4% no quarto trimestre de 2023, 59% para 2% no terceiro trimestre. Então, assim, os bancos centrais estão abandonando o dólar? Não. O yuan chinês, que muita gente hypou que ia substituir o dólar, é apenas 2,3%. Ninguém quer saber dessa porcaria de yuan. E o euro, 20%. E analisando aqui o gráfico do yuan, o USDC-NH, eu alertei, né, que o yuan chinês, o dólar americano está em tendência de alta contra o yuan chinês. No ano passado, etc., eu estabeleci aqui essa tendência de alta. E deu um outro sinal Eagle, fez aqui a primeira onda, a segunda, a terceira. Ele desativou o sinal Eagle aqui por esse rompimento aqui. Não, na realidade não desativou não. Não desativou não. A gente está na primeira onda, segunda, terceira onda aqui do sinal Eagle, do ciclo da tendência de alta desse sinal Eagle. Difícil para você entender talvez, tá? Mas em resumo, a gente tem a primeira, a segunda onda e tem a chance de fazer a terceira. E tem aqui um arame de fundo, um padrão arame de fundo, dando respaldo para essa probabilidade de fazer essa terceira onda indicada por esse sinal Eagle. Então a gente está em tendência de alta. O dólar americano contra o yuan japonês, contra o yuan chinês, ele está em tendência de alta. Então, cuidado com esses boatos, com esses hypes dizendo que o BRICS vai quebrar o dólar e que o yuan vai substituir o dólar. Não é bem assim. Inflação e problemas econômicos vai ter, mas o dólar tende a predominar entre as fiats mais fortes. O franco suíço está desafiando o dólar também de novo. Tecnicamente, pelos gráficos,
ele denota tentativa de crescimento contra o dólar americano, né? Ou seja, o dólar americano entrando em tendência de baixa contra o franco suíço. Deixa eu pegar e inverter aqui para mostrar a tendência do franco suíço contra o dólar americano. Então você tem aqui o franco suíço, ele deu um sinal de venda para desabar. A probabilidade é ele tentar desabar em relação ao dólar americano, mas se ele romper essa máxima aqui, deste topo, que é localizada aqui em 1.1451, se ele romper isso, desativa esse sinal Eagle. Então, embora o franco suíço esteja em tendência de alta em relação ao dólar americano, esse sinal Eagle ainda está ativado. Ele será desativado, neutralizado, e a probabilidade de desabar, fazer aquele ciclo gigante de baixa, tende a ser eliminada quando romper esse topo. Então a gente tem que ficar de olho nesse topo, porque rompeu, o franco suíço se torna uma moeda competitiva contra o dólar americano e tende a ser uma das mais fortes do mundo. Ficou na frente do dólar por 6, 7 meses, projetei isso e aconteceu. Foi o primeiro do pódio das Fiats aí por um bom tempo, no médio prazo, e tende a continuar a desafiar o dólar. É uma Fiat forte, o franco suíço. Então é bom você ter as duas Fiats para médio prazo. Use stablecoins, né, para dólar. Infelizmente, stablecoin de franco suíço não tem. O que eu saiba, não tem, com liquidez não tem. Tem de euro tal, que também não tem muita liquidez. Então, para você combater a inflação, você que está longe dos Estados Unidos, de um país que não usa dólar americano e nem franco suíço, ter essas duas Fiats aqui é bom para curto prazo, para pagar contas no médio prazo, porque é estável, não é igual criptomoedas que pode cair 30%, 40%, você vai receber seu salário em Bitcoin e ele cai 40%, você tem que pagar as suas contas com esse salário em Bitcoin, você não vai conseguir, por conta da volatilidade. Você tem que usar algo mais estável para pagar as suas contas, etc. E o USD e o CHF é viável. O ideal é stablecoin, para ficar longe dos bancos, tá? E a censura com stablecoins é muito menor do que em bancos, que você tem dinheiro lá ou vai receber dinheiro lá, e os bancos podem encrencar com você, né, congelar a Pix, porque, né, dá na telha de congelar o Pix, porque eles estão incomodados que você está vivendo bem. Né? Tá vivendo bem, tá recebendo transferências, está vendendo bem. Então eles querem ali bloquear e te fazer perguntas, e investigar. Um stablecoin, só se for realmente uma stablecoin suja, por atividades ilícitas muito claras. Então é melhor stablecoins do que você ter dólar em banco. Franco suíço fica difícil você ter em stablecoin, porque que eu saiba não tem stablecoin de franco suíço líquida, infelizmente. Que tenha liquidez. S&P 500 bombando, então é para comprar, vai tudo bombar, vai tudo explodir para cima. A gente tem o indicador Warren Buffett, pelas atitudes de Warren Buffett, que é fazendo caixa há mais de um ano. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg vendeu bilhões em ações. Buffett fazendo caixa há mais de um ano e deixando o dinheiro parado em caixa, depois de vender aquilo que ele já tinha lucro. Ou seja, é um indicador claro de que o mercado de ações tende a sofrer uma correção forte. E a partir dessa correção deu o sinal fractal da morte dos touros aqui no S&P 500. E o mesmo ele tende a fazer o ABC. Esse ABC pode culminar nessa opção aqui, que é a tendência de baixa. Vamos colocar T aqui de tendência de baixa, TB. E esse ABC, se for neutralizado, daí existe um padrão de neutralização, vou chamar de TA, de tendência de alta. Então assim, se eu sei que a probabilidade é continuar a tendência de alta se neutralizar o ABC, eu vou esperar o ABC neutralizar. Quando bate aqui, né, na onda C, você pode estar comprando pesado se tiver probabilidade de bombar. E a tendência tende a continuar aqui no final da onda C? Tende. Mas eu tenho que ter uma análise
para indicar que a onda C vai terminar. E nós temos indicadores econômicos claros de crash provável nas bolsas americanas, por conta de situações críticas econômicas que vêm ocorrendo no mundo afora. Então, por conta disso, a gente tem que... O ideal é aguardar a neutralização completa, que vai sair mais caro para comprar, por conta dessa possibilidade de crash iminente e suceder o fractal aqui, o ciclo da tendência de baixa gigante. Então, né, no finalzinho aqui da onda C, da correção, você pode até estar comprando ações, mas tem que ser uma quantidade menor, tem que ser mais moderado. Aquilo que você já teve lucro na parte fundamentalista, no mercado de ações, é bom parar. E é bom você fazer igual o Warren Buffett, fazer um pouco de lucro, se garantir um pouco. Certo? Então tá subindo, mas tá subindo sem força. Ah, mas é um candle gigante. É assim mesmo, o mercado, na euforia, tá no topo. O mercado vai bombando, vai lá na crise de 2008, você vai ver que o negócio tem um desmoronamento absurdo depois. É assim que funciona. O Ibovespa continua com a tendência de alta. A tendência de alta do Ibovespa, por incrível que pareça, depois dessa queda gigante, é de alta. O dólar está subindo aqui um pouquinho, né, ainda, né? Então, ele está com o sinal Eagle intacto aqui. Fez a onda 1, 2, fez a segunda onda de alta, tá? E ele pode ficar sambando por aqui para tentar fazer a terceira onda. A terceira onda de alta. Certo? Existe essa probabilidade ainda. Agora a gente tem os fundamentos que denotam uma crise financeira mundial causada pelo real estate quebrado, mercado imobiliário quebrado e bancos sem liquidez e problemas diversos. Aqui no Brasil você vai ver recuperação judicial tá batendo recorde, problema de inadimplência com cartão de crédito também está acontecendo, inflação galopante, absurda. Então, a gente tem Polishop, Casas Bahias, empresas gigantescas que estão quebradas, estão arrebentadas, né, em recuperação judicial, etc. Magazine Luiza, lojas americanas, etc. Empresas grandes, grandalhões no mercado estão se arrebentando. Então, é uma situação crítica aqui também nesse país. E, embora exista no gráfico mostrando que tende a fazer a onda 3, porque no ciclo de uma tendência de alta, o mercado, ele pode congestionar. Daí vem aquela história lá, né? A transferência de dinheiro vai dos impacientes para os pacientes. E faz o ciclo. Então, congestão vai ocorrer. Aquele que é impaciente e fica fazendo rebalanceamento de carteira porque não está evoluindo durante 2, 3 meses e depois perde uma alta milionária porque não foi paciente. Então, embora tecnicamente, se não tivesse esses problemas de recessão clara no Brasil e problemas econômicos claros, evidentes, que não precisa ser um especialista em economia para entender isso. Se não tivesse isso, mesmo não tivesse isso, daí fazer compras pesadas aqui seria viabilizado. Mas a gente tem o indicador Buffett que eu falei para você, da atitude de Warren Buffett e dos bilionários. E a grana tende a migrar para o mercado de criptomoedas. Está aqui, ó. Vamos repetir de novo. Vamos desenhar. BlackRock em um mês comprou o que o Michael Saylor demorou 4 anos. Então são gigantes, grandes tubarões comprando muito Bitcoin. Então a grana tende a migrar para o ouro, tende a migrar para as criptomoedas. E falando no ouro aqui rapidinho, a USD. Eu fiz aí uma postagem lá no meu Twitter, tá, todo dia aí, tá, pessoal? De segunda a sexta, tem várias postagens aí de análise de ouro, etc. Tudo de relevante, multimercado eu passo. Então, falando de correção do ouro, é para se desesperar? Não, isso é natural. O ouro no mensal, ele tende a corrigir por conta do padrão aqui
Bearish Advanced Block, o bloqueio avançado, tá? Esse bloqueio avançado ele não é característico do bloqueio avançado clássico, que nos livros dos candlesticks você vai ver que ele abre um pouco aqui abaixo, daí a metade do fechamento anterior fica na metade do corpo do candlestick estrela cadente positiva. Aí ele abre aqui um pouco mais abaixo e o fechamento do candle anterior fica na metade da estrela cadente positiva. Isso aqui é o bloqueio avançado. Então são dois candles aqui com essa característica e esse comportamento. Candles de indefinição, né? Ou seja, ele ameaça. Aí ele faz um gapzinho aqui no começo e fecha com candle de indefinição, denotando correção. Aqui você não teve uma característica igual no segundo candle aqui, né? Porque ele não fez o gap mais abaixo aqui para ficar perfeitamente similar ao bloqueio, ao Bearish Advanced Block ou bloqueio avançado, padrão bloqueio avançado. Ele não ficou claramente nessa situação. Mas características similares estão relacionadas com o Bearish Advanced Block aqui no ouro. Então correções são viáveis. O gráfico semanal fez o fractal da morte dos touros, que é o Bull's Death Fractal. É o fractal da morte, ou seja, dá um sinal Eagle, faz lá o ciclo, pode fazer até mais uma onda de alta, quarta, quinta, e depois faz o ABC corretivo. E pode culminar numa grande tendência de baixa. Então é perigoso, eu tenho que ficar esperto com esse ABC corretivo para comprar aqui. E se não tiver sinal de que vai parar aqui, pode culminar nisso aqui. Então tende a fazer uma correção ABC aqui no ouro. Ele fez o fractal da morte, depois do ciclo de tendência de alta pelo sinal Eagle que ocorreu aqui. Então tem o semanal indicando correção e o bloqueio avançado lá no mensal. Só que o mensal ele está indicando o quê? Naturalmente um sinal Eagle aqui denota o ciclo da tendência de alta que tende a continuar e fazer a terceira onda. Aí o amador nessa queda que ocorrer, e congestão que ocorrer aqui, ele vai falar, pô, tá, o ouro tá ruim, o ouro tá caindo, etc. Porque ele é amador, ele não tem paciência, ele não consegue visualizar tudo isso que eu estou descrevendo para você sobre o ouro. E tem os fundamentos que indicam que as pessoas vão fugir com o seu dinheiro para ouro, prata e Bitcoin e criptomoedas. O gráfico está mostrando isso e os fundamentos também denotam no médio prazo e longo prazo as pessoas tendem a migrar para ouro e criptomoedas. Certo? Então a situação é essa no ouro, prata também bombando, tá? E é o seguinte, meus amigos. É o seguinte, eu nem mostrei os gráficos direitos para vocês aí, né, meu? Aqui a reserva aqui, a americana, né? Olha lá, o dólar tá lá, ó. Tem muita reserva de dólar em relação ao euro em 20%. Cadê o CNH aqui? E o yuan chinês está aqui? Deve estar aqui no cinza, né? Então você tá vendo, meu amigo, o dólar, ele é o bambambam aqui, acabou. Não vai nessa onda de que BRICS vai quebrar o dólar não, porque se o dólar quebrar, o BRICS vai junto. Essa é a verdade, os fundamentos do dólar são fortes. A psicologia do trader. Todo grande gestor de dinheiro, e já conheci, tudo que eles querem falar são dos seus erros. Há uma grande humildade ali. E erros são constantes e comuns dentro dos investimentos. Stanley Druckenmiller. Na realidade, pessoal, erro vale ouro para você. Porque é com os erros que você tende a aprender. É quase impossível alguém aprender a andar de bicicleta sem cair, ou andar mal, etc, e quase cair, ou seja, você vai cometer erros para aprender a andar numa simples bicicleta. O mercado financeiro é complexo, então você tende a cometer muitos erros. Primeira coisa, você tende a cometer muitos erros, então você tem que usar pouco dinheiro para você se treinar até os erros acabarem. Muitos gurus
muitos YouTubers, influencers, professores de investimentos aí para ficar milionário do dia para noite. Ele diz para você, ó, se cadastra na minha corretora que me patrocina. E para você aprender, você tem que operar de verdade. Aí ele deixa você colocar todo o dinheiro que você tem. Você é iniciante, você vai cometer erros e vai decapitar o seu capital. Quando você aprender, você já não tem mais dinheiro. Porque ele tem interesse em ganhar corretagem em cima de você. Então tem que fazer os negócios de maneira legal. Ou seja, você é iniciante, tem que pegar pouco dinheiro. Porque você está aprendendo, você tende a errar. Como você tende a errar, os seus erros vão custar caro para você. Mas se você usa pouco dinheiro, tem custo-benefício. Ou seja, eu vou colocar pouco dinheiro ali por um ano para treinar durante um ano, porque treino com dinheiro real não é durante uma semana, é durante um ano. Tem que ser no longo prazo. Para você aprender e provar que você realmente aprendeu. E tem que colocar pouco dinheiro por um ano. Por um ano você coloca pouco dinheiro, treina com pouco dinheiro. Ah, não fui aprovado, não consegui me dar bem, cometi erros. Começa de novo, pouco dinheiro por mais um ano. Pouco dinheiro por mais um ano. Pode levar 1 ano, 2 anos para você aprender dependendo do seu QI. Ou 10 anos. O mercado financeiro é complexo. O mercado financeiro é complexo. Então, você não vai ganhar dinheiro do dia para a noite fazendo mentoria. Tem gente aí que faz propaganda de que fulano fez mentoria, depois de 6 meses o cara estava vivendo de day trade. E tecnicamente e nas probabilidades é quase impossível a pessoa conseguir fazer isso. Então, cuidar com o marketing que fazem aí. Bom, pessoal, uma das formas de provar que a minha metodologia funciona, vocês vêm aqui no meu site, vem aqui em cursos, provas dos lucros consistentes e diferenciados, vocês procuram aí. A parte do Twitter, né, ó. Histórico de acertos espetaculares. São 5 tentativas. 5 tentativas por semana. Por quê? Vamos explicar aqui novamente. No day trade, menos do que 5% segundo a FGV. E isso é estatística praticamente para todo mundo. Na bolsa, em criptomoedas, menos de 5%. 0,5% consegue ganhar no day trade. 99,5% quebra no day trade. Não consegue ser bem sucedido no day trade. Certo? Então no day trade eu passo sinais, são apenas 5 chances por semana. Apenas 5 chances por semana. E são vários mercados. Para aumentar a dificuldade são vários mercados. É ouro, é prata, é Bitcoin, é bolsa de Nova York, é bolsa do Brasil, é mini dólar, é mini índice. Então eu tenho 5 chances por semana e eu opero eu busco oportunidades em vários mercados e dou sinais, o setup do meu método para você lucrar no dia, no day trade, nesse nível de dificuldade onde a maioria aí perde dinheiro. Tá aqui as provas. Antes aconteceu, depois tem as provas de que atingiu o alvo, de que foi lá no alvo, 100% pelo gráfico, provando que gráfico funciona. Então, quando você faz o meu treinamento, o meu curso, você está fazendo algo provado na prática. São 7 meses aqui com esse histórico, você pode checar os links antes e depois. E existem as fraudes, tá, pessoal? Fraudes, uma das fraudes aí de mostrar a conta real, por isso que eu não ligo mais para mostrar a conta real. Porque o guru, ele pega 20 contas e escondido opera por 1 ano, 2 anos. Ele quebra em 19 e só uma lucrou lá, né? Aí ele mostra só que ele lucrou e diz: compra o meu curso que você vai ficar rico porque essa conta aqui lucrou milhares de % em apenas 1 ano. Mas ele está totalmente quebrado, totalmente arrebentado. Então não adianta mostrar que eu estou operando e mostrar a nota de corretagem, porque os gurus, os youtubers pilantras, eles para forex, opções binárias, para criptomoedas, eles usam esse tipo de tática suja para te enganar. Agora, no Twitter público, antes e depois, tem os links antes e depois, em 5 chances por semana, é um nível de dificuldade absurdo. E eu consigo sobreviver nesse nível de dificuldade para provar para você que vocês estão aqui com um profissional sério e
e que ralou, né, se matou de estudo, de treinamento, de trabalho para chegar nesse nível, de desempenho. Então você vai fazer um curso, um treinamento, ou se inscrever no meu grupo secreto de sinais com alguém que prova, sabe o que está fazendo com gráfico. E também com fundamentos, porque o método ele é para fundamentalista de longo prazo nas criptomoedas e também para especulação de trading em qualquer tempo gráfico, e também é um método que envolve o timing certo para você investir na sua carteira, ou seja, a dona Dog, ela vai desabar. Pelo gráfico, no médio prazo, eu consigo saber que há a chance de ser um fundo aqui, ou que existe a chance de ser uma correção aqui para depois bombar, e aqui é 50%, 60% de queda. Pelo gráfico, eu consigo saber o timing certo. Então, você saber de gráfico, fazer o meu treinamento e saber de gráfico, para holding, para investimentos de longo prazo em criptomoedas, ações, em qualquer coisa, você vai saber o timing certo para fazer o DCA. Ou seja, tá barato aqui para longo prazo. Daqui a 10 anos eu vou ganhar 10.000%. Mas se eu uso o método do Leandro, gráfico, ele prova que acerta no gráfico, eu vou conseguir acertar aqui, vou conseguir evitar comprar aqui. Para comprar aqui, e o meu lucro de 10.000% vai virar 20.000%, vai virar 15.000%. Claro que vai ter erros, mas quando tem erros, você compra um pouco mais caro. E você não vai perder tanto lucro. E acerta-se muito também, né? Acerta-se bem aí as operações, o time de longo prazo se acerta muito. E publicamente com Bitcoin eu fiz isso. Passado na prata hoje, ó, há 2 horas atrás, passado na prata, o sinal fundo dinamite, que você aprende no curso, que vai explodir, que vai atingir o alvo 3/1. O sinal o ideal é o 3/1, que é o mais fácil, e tem o sinal de ficar até o fim do dia. Daí você tem que aprender a surfar na tendência, etc. Daí já é avançado, tem que ser traders avançados, mas tem o setup do 3/1 aí. Setup do 3/1. Indo para a dona prata, para a gente ver aí o que aconteceu com ela. O Shag, né? Shag USD. Indo para a prata. Aí, ó. Esse aqui foi o que. Foi isso que. Ó. Ele não chegou lá no alvo. Ó. Ele beliscou, quer dizer, ele não chegou no alvo. Pela nossa técnica, você vai entrar e vai. Quando der 2/1 de risco ganho, ó, tá escrito aqui, ó, 0 risco se der 2/1 de risco ganho, né? Mover o stop lá assim. Então, fez o 2/1 para risco ganho e beliscou lá o alvo, né? Não foi lá no alvo, infelizmente. E voltou. Tende a continuar subindo e tende a atingir o alvo hoje ainda, né? Só que ele voltou aqui. Ele não bateu na entrada, no sinal de zerar o risco. Por quê? Deu a entrada operacional aqui, stop, né, um pip acima da entrada operacional, o stop continua aqui, então o stop foi movido depois que deu 2/1 de risco ganho. Ele foi movido um pouquinho aqui para cima, e o preço ele voltou, mas não bateu no stop ali, que está um pouquinho acima, um pip acima da entrada operacional para zerar o risco. Então a chance ainda de atingir o alvo sem atingir o sinal de zerar o risco, que tiraria você do jogo no 0/0. Então vamos ver até o final do dia se acompanha. Mas já é um acerto técnico, né, meu? Porque eu falei que ia explodir, ele beliscou lá, ó, ele beliscou perto do alvo ali. Então já é um acerto técnico ao vivo, antes e depois. E aí, ó, são 5 chances por semana. Gurus, youtubers, influencers, 100, 200 oportunidades. Quando acerta, daí ele joga lá, ó, acertei aqui, fiz isso, tal, etc. Tem influencers, tem youtubers sérios, que não tem um desempenho tão bom talvez, mas são pessoas boas, sérias. Mas a maioria, 99%, é tudo pilantra que tá ali para vender curso e suja o nome de pessoas como eu e outros analistas sérios que tá querendo vender coisa séria. Então, convido os analistas sérios a também fazer um desafio similar a esse aqui. A maioria eu acho que vai se dar mal, porque é difícil fazer isso aqui.
nesse nível hard aqui de dificuldade, os pilantras não vão conseguir fazer isso aqui mesmo, né? Então isso aqui quebra as pernas dos pilantras mesmo, dos grandes influencers aí, pilantras que enganam as pessoas, utilizando essas táticas aí, essas manhas que tapeiam as pessoas. Então tá aí, provas, né? Meus produtos e serviços aí vão realmente de acordo com a verdade, ou seja, o que eu estou publicando, fazendo publicidade, realmente é a verdade. Tem as provas antes e depois públicas, tá? E para trade, para grupo de sinais, você tem aqui os para você comprar, vem aqui em comprar. E na parte de anonimidade, né, o curso Como Ser Anônimo e Invisível na Compra e Venda de Criptomoedas em Exchange sem KYC, que também é um curso de anonimidade pessoal na internet. Eu vou mudar o nome aqui e adicionar mais conteúdo. E tá aqui em desenvolvimento o curso de anonimidade no DeFi, tá? Que vai ser, tá em desenvolvimento ainda, vai ser o curso sem KYC, mais esse curso aqui ainda. Vai custar um pouquinho mais caro. Mas é bem complexo e tem várias soluções para você conseguir se manter anônimo no DeFi para tudo. Pool de liquidez, stake, swaps, secretos, etc. É bem complicado. Então está em desenvolvimento porque é prioridade fazer isso. Depois eu vou voltar aqui a desenvolver o curso de Monero. Então são vários aí produtos na parte de cibersegurança, você pode aí estar adquirindo. Vou ficar por aqui então, pessoal. Muito obrigado. Até mais.